agora sobre análise de correlação linear com foco mais prático, utilizando os dois instrumentos, o Excel e o Biostat, para mostrar como utilizar na prática esse método de análise. Lembrando inicialmente que o que a gente vai usar aqui vai ser o coeficiente de Pearson, que é o método mais utilizado de análise de correlação. E o coeficiente de correlação de Pearson, ou R, ele pode variar de -1 a +1. Quando ele está mais próximo desses valores, -1 ou +1, ele está, essa relação ou correlação seria forte, tá? Em relação às duas variáveis. E quando ele passa por 0 ou próximo de 0, isso indica uma ausência de correlação. Nesse exemplo, nós avaliamos em 50 indivíduos duas variáveis quantitativas ou numéricas, o índice de massa corporal, o IMC, e a idade. E o objetivo foi de avaliar a associação entre IMC e idade. Antes de fazer o cálculo de correlação, é necessário estabelecer uma regra de decisão. Para isso, nós precisamos ter o H0 e o H1. O H0 é a hipótese nula ou de igualdade, e o H1 é a hipótese alternativa ou de diferença. O H0 poderia ser estabelecido como se não houvesse associação entre o índice de massa corporal e a idade, portanto, o coeficiente de correlação R seria igual a 0. E a hipótese alternativa seria de que não haveria correlação entre o IMC e a idade e, portanto, o coeficiente de correlação, ou R, seria diferente de 0. E o nível de significância estabelecido foi de 0,05. Aqui na planilha de Excel, antes de a gente fazer o cálculo do índice de correlação, é importante plotar o diagrama de dispersão. E é isso que vamos fazer agora. Para isso, eu vou selecionar as duas variáveis que eu estou analisando, isto é, idade e índice de massa corporal, em dados já previamente coletados, e vou abrir na aba Inserir um gráfico de dispersão. E aqui eu tenho o gráfico de dispersão, onde a gente pode fazer algumas análises. O primeiro ponto que a gente tem que verificar é que nas abscissas, no eixo de X, eu vou ter a minha variável preditora, que é a idade. E no eixo das ordenadas, eixo de Y, eu vou ter a minha variável resposta, que é MC. E nessa situação, eu vou verificar que eu tenho vários pontos correspondendo a cada uma dessas observações e algumas coisas. A primeira coisa é que a gente consegue visualizar uma linha, portanto, parece que há uma relação linear entre as duas variáveis. E como à medida que uma vai aumentando e a outra também vai aumentando, parece haver uma relação direta entre uma e outra. Mas isso é apenas uma avaliação superficial dos dados. Para a gente concluir sobre isso, a gente precisa fazer o cálculo de correlação, avaliar o fator numérico. Para isso, a gente vai ter que abrir na aba de dados o nosso módulo de análise de dados. Temos essa caixa e nessa caixa a gente consegue encontrar o item correlação. E a gente, quando clica em OK, vai abrir essa outra caixa que a gente vai utilizar a nossa interface de intervalo de entrada. Vamos selecionar as duas variáveis que a gente está analisando completamente, as duas colunas. Como eu marquei o título, tanto idade como MC, a gente vai assinalar aqui rótulos na primeira linha. Se a gente clicar em OK, eu vou ter o nosso resultado do índice de correlação, que nesse caso, a correlação entre idade e MC vai ser de 0,61107. Utilizando o Biostat para fazer a mesma operação, inicialmente eu vou acessar a aba Gráficos, onde eu vou plotar o diagrama de dispersão, nesse caso sem linha,
Vou marcar as duas colunas nas colunas disponíveis e passar para colunas selecionadas e, em seguida, executar a estatística. Quando eu executo a estatística, eu obtenho um gráfico muito parecido com o que a gente viu do programa Excel, onde eu vou ter nas minhas abscissas a variável preditora, que seria a idade, e nas minhas ordenadas a variável resposta ou a variável dependente, que é o IMC. E da mesma forma, eu consigo imaginar uma linha entre esses pontos e também eu consigo concluir que existe uma relação direta entre uma e outra, isto é, à medida que uma vai aumentando, a outra também. Para eu ter uma maior certeza sobre toda essa suposição, eu preciso calcular a minha estatística, eu preciso calcular o meu coeficiente de correlação. Clico aqui em estatística e vou no item correlação. E eu tenho várias opções, e entre elas o coeficiente de correlação de Pearson. Se eu clicar neste item, eu vou abrir uma outra caixa, vou passar as duas colunas disponíveis para colunas selecionadas e vou executar a estatística. Executando a estatística, eu vou obter o mesmo resultado que eu obtive no Excel, isto é, o R de Pearson é de 0,6111. Tá? E aqui tem uma informação suplementar, que é o valor de P. Então, o P é significativo, menor que 0,001. Então, a partir daí, nós podemos ter algumas conclusões. A primeira coisa é que os resultados mostram uma correlação positiva. Por quê? Porque o resultado foi mais 0,6111. Então, existe realmente uma correlação positiva entre IMC e idade. E, além disso, a gente deve observar algo. Lembre-se que o resultado vai de -1 a +1, passando pelo zero, sendo a relação forte quando ela é próxima de 1 e ausente quando é próxima de zero. A correlação ela foi de mais 0,611. Isso que significa o quê? Como ela é positiva, é porque a correlação é positiva. E como ela está no meio do caminho entre 0 e 1, a gente pode considerar uma correlação moderada. Ela não é forte, porque ela está um pouco longe de +1, mas ela também não é fraca, porque ela não está também próximo de zero. Então, ela pode ser considerada como uma correlação moderada. Mas eu observo que é apenas uma análise de relação, de associação ou de correlação. E esse teste, essa operação, ela não mostrou a relação de dependência entre Y e X. Isso poderia ser avaliado através de um outro método que se chama análise de regressão.